Olá, meus amigos! Vamos ver se está aqui online. Tudo bem aí com vocês? Estamos aqui reunidos mais uma vez nessa live aqui desta quinta-feira. Toda quinta-feira nós nos reunimos aqui juntamente com vocês, sempre com esse intuito de, por meio da multiforme, que é pela igreja, que sou eu e que é você, nós juntos podemos manifestar a sabedoria de Deus. Então, por isso que esse tempo, assim, é uma coisa que eu valorizo muito, uma coisa que eu honro muito, é essa multiforme sabedoria de Deus. É algo que queima no meu coração, em poder sempre aprender, em sempre se aperfeiçoar, em sempre poder agregar uns aos outros, sabe? Poder aprender com você que está aí do outro lado, poder também, principalmente nessa página, na Missão Apoio TV, tem vários tipos de programas, né? E é tão bom quando a gente pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e a gente vê essa multiforme sabedoria de Deus sendo manifesta pela igreja. Igreja são pessoas, somos nós, eu e você junto. Nós manifestamos essa multiforme sabedoria de Deus. Amém? E glória a Deus, né, mais uma vez aí por você que está aí conosco, ou você que vai assistir depois. Hoje nós estaremos aqui dando uma continuidade, né? A gente sempre gosta de falar disso, sabe, dessa continuidade de poder entender o que Deus também ele tá falando nesses últimos dias, como também através de cada um, né? Eu creio que Deus ele tem um encargo específico e nesses últimos dias a gente tem falado muito sobre reino de Deus, né? Glória a Deus. Olha, temos aqui a Raquel, a pastora Marluce, a Cris. Olha, até minha mãe tá aqui. Olha só, minha mãe, Lúcia Hiradai. Né? Tem a irmã Jane também. Glória a Deus. Estamos aí juntos, então. Dá um oi aí, gente. Quem que tá aí? Tem o Will, ó, irmão da Gisele tá aqui também. Olha só. Glória a Deus. Que bom, né? Que bom a gente poder estar junto aqui. Boa noite para vocês, né? E como eu falei, nós temos esse coração sempre de aprender. Eu lembro quando a gente começou a pastorear a igreja aqui, a gente começou a pastorear novos, né? Na verdade, nós somos novos ainda, considero novo, vamos dizer assim, né? Bom, enfim, para quem não sabe a minha idade, eu tenho 35 anos, né? Tem alguns que falam, né, e pensam que eu tenho 18 anos, né? Brincadeira, né, gente? Mas, assim, desde que a gente começou, né, pastorear a igreja, a gente sempre teve esse coração de poder aprender, de sentar e ouvir, né, e de realmente aprender com os outros, né? Então a gente sempre teve esse coração, uma coisa que sempre foi nos ensinado, né, e sempre foi nos orientado, falando Akira, Keila, nunca perca um coração ensinável. Quando a gente deixa de realmente estar com o coração aberto para aprender, é aí que a gente não sabe nada mesmo. E é aí que nós temos essa certeza. Não, eu acho que a pessoa não entendeu nada ainda. Porque nós sempre temos que aprender. Sempre temos que continuar prosseguindo em conhecer ao Senhor. Amém? E você tem prosseguido nessa caminhada? Você tem prosseguido em conhecer a Deus? Né? E eu creio que a cada ano que se passa, nós somos estamos em constante construção, estamos em constante mudanças, assim, no sentido não da doutrina. A doutrina, ela, o fundamento permanece a mesma. Não podemos mudar o fundamento. Mas sabe quando nós começamos a aprender mais, a deixar de fazer algumas coisas, a se focar mais em outras também, ou até mesmo com os tempos também, né? Existem tempos e modos, né? Quando a gente fala de tempo, fala de algumas estações, né? Existem momentos onde Deus está nos chamando para aquela área específica, né? Não que as outras não sejam de Deus, mas Deus nos chama para focar em certas áreas, em certos momentos, né? Por exemplo, nesses últimos dias aqui, pelo menos em Toyohashi, nós temos focado muito, sabe, no Cristo, né? Em Jesus. É claro que todas as mensagens precisam ser cristocêntrica, mas vamos falar a verdade, né? Diante desse mundo que a gente vive, a gente ouve muitas mensagens também, sabe,
às vezes de autoajuda, ou de como proceder diante disso, daquilo outro, não está errado, gente, não está errado. Mas sabe o que Deus tem queimado no nosso coração? Que a solução de tudo é Cristo. Nós temos essa esperança do governo que virá, do reino que será estabelecido. Essa deve ser a nossa esperança. E se eu e você, nós temos essa esperança que nas Escrituras deixa tão claro com todos os homens, então nós sabemos o que fazer, nós temos uma direção, nós não temos o que temer. Sabe que e é muito fácil nós tirarmos o foco disso. É muito fácil se a gente não se aprofundar. É muito fácil se a gente não entender essa nossa esperança, esse conceito de reino, vem alguém e rouba ou pisa nessa semente. Ou se a gente não se aprofundar como a gente está fazendo aqui, nós estamos durante 4 semanas, essa é a 4ª semana, estamos aprofundando raízes. E se nós ficarmos na superficialidade, vai vir de novo o sol, vai vir aí as tribulações, novamente a semente vai morrer. Ou até mesmo, diante de tudo isso que a gente tem aprendido, a gente tem ouvido, estudado, vem as preocupações dessa vida e sufoca novamente a semente. Então você vê que Jesus deixou claro isso, e é muito fácil a gente perder aquilo que Deus está querendo semear e construir na nossa vida. Portanto, nós precisamos, sabe, estar atentos e prosseguir, sabe, em se aprofundar, em conhecer o coração de Deus. Amém? Glória a Deus, né? Vamos dar continuidade aqui. Glória a Deus por você que está aí, né, do outro lado. Você pode ir dizendo um amém, você pode ir dizendo aí algumas coisas que você também tem meditado, agregando com seu comentário também, sabe, para que a gente possa aprender uns com os outros, porque aquilo que talvez você digita, um comentário, sabe, alguns podem ler, eu também posso ler aqui, e assim nós vamos nos edificando pela multiforme sabedoria de Deus, vai sendo manifesta nesse lugar. Glória a Deus. A Cris aqui escreveu, não vamos andar sobre circunstância, mas pela palavra de Deus. Amém, né? Não vamos andar pela circunstância, mas nós temos um fundamento. E o fundamento que a gente tem falado aqui, um dos fundamentos, é essa nossa esperança. Essa eu acho que é um dos principais fundamentos. É a volta de Cristo, é a esperança, sabe, do governo de Deus na terra que será estabelecido, né? Se a gente for ler aqui os apóstolos, os discípulos e tantas outras homens aqui de Deus, nós temos algo em comum aqui diante de todos esses homens. Todos eles não andavam pelas circunstâncias, não andavam, né, por aquilo que estava acontecendo, mas eles tinham uma esperança. E é muito lindo, gente. Esse domingo a gente falou um pouquinho sobre a revelação que João teve dos últimos dias. A revelação também que João teve ali na ilha de Patmos. O pior lugar para se estar, ele estava ali preso, ele estava ali, né, talvez sem muita perspectiva, talvez, já estava no finalzinho ali de sua vida. E naquele dia, naquele momento, Jesus se revela a ele. E Jesus se revela sentado num trono. E nós compartilhamos isso nesse domingo, falando que e é isso que nós precisamos ver. É isso que nós precisamos focar. Porque Jesus, independente ali como João, né, talvez muitos discípulos, muitos amigos foram mortos, martirizados e agora ele preso. E Jesus mostra para ele um reino, Jesus mostra para ele que Jesus continua reinando. Eu não perdi o controle, eu continuo reinando, eu continuo sentado num trono. E é dessa mesma forma. O mundo pode estar talvez andando para trás, né? O mundo pode estar um caos, mas nós temos uma certeza daquilo que está escrito em Apocalipse. Jesus continua reinando e sempre reinará. E glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus. Hoje, vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui, muito interessante, não sei se você já leu, O Reino de Ponta Cabeça. É um livro, sabe, que tem 390 páginas,
quase 400 páginas. Sabe, mas é um livro muito rico, gente. É um livro muito rico e eu vou estar compartilhando com vocês, porque algumas coisas aqui que eu estava meditando para agregar e para continuar construindo aquilo que a gente tem falado sobre o reino de Deus, faz muito sentido com aquilo que este autor também fala sobre o reino de ponta cabeça. Jesus foi ele que nos ensinou a fazer essa oração. Venha o teu reino. E que a tua vontade seja feita na terra como é feita no céu. Venha teu reino. E assim quando também ele pregava ali, ele sempre falava, o reino dos céus é chegado. O reino dos céus, não é um reino nos céus, é o reino dos céus é chegado. O reino de Deus é um reino presente, mas é um reino futuro. O reino de Deus é um reino presente e é um reino futuro ao mesmo tempo. Então Jesus, ele nos ensina a fazer essa oração. Venha teu reino. Ele nos ensina a ansiar por esse reino, para nós invocarmos o reino dele. E o reino de Deus fala de um governo. E Jesus foi alguém que ele manifestou o reino de Deus aqui na terra, enquanto ele estava. E agora ele está sentado num trono de glória, e por meio do Espírito Santo, que habitava sobre ele, agora habita em nós. Ele espera que eu e você, nós possamos também manifestar o reino de Deus na terra. Ok? É só que quando Jesus ele chega a essa terra, e ele vai dizer que ele é o Messias, ele é o prometido. Então, muitos judeus começaram a se alegrar muito. Creio que você conhece um pouco dessa história. Eles se alegram muito, mas depois no decorrer, sabe, do andar aí, nós vemos que muitos discípulos e muitos seguidores abandonaram a Jesus. E aí, aqui fica a minha pergunta. Por que que eles abandonaram? Por que que eles não foram como João foi? João foi o único que ficou lá diante da cruz. Cadê os outros discípulos? Cadê aquela multidão que seguia Jesus? Onde estavam todos aqueles homens que estavam atrás de Jesus? Então, diante dessa situação, esse livro aqui, ele vai explicar o contexto de alguns anos atrás. Essa é a primeira parte que eu queria falar com vocês. Falar um pouco do contexto no qual os judeus viviam, tanto naquela época, mas como alguns anos atrás, até que Jesus ele viesse a essa terra, tá? Então, se você quiser aí pegar seu caderno, pegar aí sua caneta, para poder anotar aqui algumas informações históricas também, né? Então, seria muito interessante. Enquanto eu tomo mais uma vez o meu chazinho aqui, gente. Você tá com o seu chazinho aí? Alguns falaram aí da última vez que assistem já deitado na sua cama, né? Alguns já até cochilam no meio, depois acordam 1 hora da madrugada, com a live já acabada. Aleluia. Então vou tomar aqui meu chazinho. Vou olhar um pouco essa garganta aqui, que a gente fala demais, né? A gente fala com a câmera, né? Mas eu espero que vocês estejam aí ouvindo, estejam atentos a tudo aquilo aqui que está sendo liberado. Amém? Bom, vamos entender então um pouco o contexto, que entendendo o contexto, nós começamos a entender o porquê que tantos seguidores, tantos judeus deixaram Jesus. Porque havia um problema que até hoje tem acontecido. Bom, eu vou ler aqui algumas coisas, vou falar algumas coisas nas minhas palavras também para a gente remir o tempo. O Antigo Testamento ele termina, né, com os hebreus sob o controle dos persas, né? Os persas eles eram assim um povo um pouco mais permissivo, né? Permitiu que os hebreus pudessem voltar ali à sua cidade, pudesse também ali reconstruir o templo, né, por meio de Zorobabel. E glória a Deus, estava ali no momento até
pacífico, um momento bom, né? E o Antigo Testamento ele termina dessa forma ali, né? É só que durante esses 400 anos entre o Antigo Testamento até a vinda de Jesus à Terra, foram 400 anos de aparentemente silêncio, mas só que 400 anos aconteceram muitas coisas. É isso que eu vou estar falando um pouquinho para vocês, né? Um pouquinho aí em breves palavras. Porque a situação depois mudou quando um jovem grego chamado Alexandre, ele se levanta e ele conquista os persas no ano de 334 a.C. E dentro de 2 anos apenas, ele conquista toda a Palestina, ali onde os hebreus eles viviam. Então, esse Alexandre, esse grego, né? Então ele governa toda essa região e agora ele está querendo, sabe, ampliar as suas fronteiras e ele agora vai em direção ao Egito também, querendo conquistar todo aquele território. E ele esperava inaugurar uma civilização mundial unificada pelo estilo de vida grego, conhecido como helenização. Então, ele foi muito rápido e pela primeira vez na história, né, comerciantes gregos e a língua grega se sentiram em casa na Palestina. Então, era um governo muito poderoso, né? É um cara muito estratégico, foi um homem muito inteligente, só que ele morreu cedo, né? Com 32 anos, ele é cometido com uma febre e ele morre aos 32 anos. E diante dessa morte, começa a se levantar aqui vários generais, né? Vários generais querendo brigar por esse poder. Quem agora vai ficar, né, dominando em qual área? E a guerra ela começa, né? E dentro dessa guerra, dentro de tantos generais, tantos imperadores que foi se levantando durante esses anos, um deles que se destacou muito também, destacou na verdade pela atrocidade que ele fez, pela blasfêmia que ele fez, né? Ele foi chamado, o rei Sírio, no ano de 198 a.C., a Síria capturou o reino judeu dos egípcios. E em 175 a.C., o rei Sírio Antíoco IV. Esse rei Sírio Antíoco chegou ao poder e ele causou alvoroço total. Ele foi apelidado de O Louco. O apelido dele, O Louco. É o que estava acontecendo. A gente está criando aqui um pano de fundo, falando aqui um pouco da história, para a gente entender quando Jesus ele chega à alegria dos judeus, mas depois a decepção dos judeus. Por quê? Você vê aqui então um povo hebreu, agora novamente, sendo invadido, maltratado novamente, e esse rei sírio, né, o apelidado de O Louco, ele também se chamava O Ilustre. Ele se autodenominava O Ilustre. Ele se chamava Epifânio, significando Deus encarnado. Então, um judeu também, o escritor ali de Macabeus também, é um livro histórico, porém não inspirado, né, pelo Espírito Santo, mas é um livro histórico, aconteceu tudo aquilo, né? E aconteceu que nessas escrituras diz que os sacerdotes judeus já tinham abandonado todas as suas responsabilidades. Então, você já vê um caos que estava ali acontecendo, uma apostasia generalizada, então uma bagunça total, ao ponto que esse rei sírio, o louco Epifânio, esse homem chamado Antíoco, ele sacrifica um porco no templo do Senhor. Um porco. Que para os hebreus, o porco, ele era um animal imundo. Ele é um animal imundo. Então você vê a loucura que acontece nesse tempo. Então, e por aí vai. É tanta blasfêmia, é tanta atrocidade acontecendo, é tanta bagunça acontecendo, mas sempre teve um pequeno remanescente em todo momento de caos. Sempre teve um remanescente. Glória a Deus. Você faz parte desse remanescente? Deixa eu ver aqui. Você faz parte desse remanescente. Dê um glória a Deus aí, né? Porque Deus sempre separa um remanescente. E glória a Deus por estes
remanescentes, pessoas que não se dobravam, ou pessoas que ainda lutavam, né? Então, começou a se levantar então alguns grupos que realmente não aceitavam, estavam indignados por toda essa situação. Um deles, chamado Matatias, o antigo sacerdote, ele tinha 5 filhos e morava numa pequena aldeia ali, né, a uns 30 quilômetros a noroeste de Jerusalém. E ele começou a realmente a se opor com toda essa bagunça, com toda essa liderança, sabe, que estava acontecendo ali naquele tempo. Só que Matatias logo morre e seu filho Judas, o Macabeu, que em hebraico significa o martelador, ele organizou uma campanha militar bem sucedida que literalmente martelou todos os sírios. Martelou. Em 164 a.C., 3 anos depois de o templo ter sido contaminado pelo sangue de suínos, ele foi rededicado. Então, agora, sabe, nesse tempo, os judeus novamente, os hebreus, eles tomam conta de novo, eles tomam posse novamente ali do templo. E até hoje os judeus, eles celebram aquilo que eles chamam de Hanukkah, que é uma festa de dedicação para lembrar deste grande evento. Eles reconquistaram. E dentro desse grupo daí começou a levantar um grupo chamado Saduceus, outros chamado Fariseus, e por aí vai, né? É só um breve resumo, né? Porque você vê, durante todos esses anos antes da vinda de Jesus, cerca de 500 anos de história antes da vinda de Jesus, o povo judeu era jogado de um lado para o outro. Você acompanhou um pouquinho aqui, né? De um lado para o outro, como se fosse esse ping-pong aí político, não tinha uma liberdade, não tinha uma identidade, vamos dizer assim, né? Não tinha uma nação. Então eram jogados de um lado para o outro por grandes potências desse Oriente Médio, né? Que dentre eles foi a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, o Egito, a Síria e finalmente agora Roma, né? Passou-se um tempo, né? Roma, ela vem novamente, ela cresce novamente e eles conquistam e oprimem, né, todo aquele povo hebreu, ao ponto que a maioria do povo hebreu naquela época, cerca de 70 a 80%, eles eram praticamente pobres, porque eles pagavam mais de 50, 60, até 70% de tudo aquilo que entrava como impostos para o imperador de Roma. Então eles não tinham praticamente nada, eles só viviam para sobreviver, para comer, mas pagavam muitos impostos. E é diante desse contexto, gente, é diante desse contexto que Jesus vem e fala: o reino de Deus é chegado, o reino dos céus é chegado. A esperança deles, então, os olhos deles começam a brilhar. Pera aí, a gente está tantos anos, gente. Vocês estão entendendo? Há tantos anos, mais de 500 anos, sendo levado para lá e para cá. E agora chega alguém que se diz ser o Messias e diz: o reino dos céus é chegado. O Messias que estava escrito nas profecias, agora ele está aqui. A esperança deles não. Aí que está a questão. Por que lá na frente eles deixaram? Por que lá na frente eles abandonaram Cristo? Porque a esperança deles não estava no Messias que é rei, onde eles deveriam se sujeitar a esse rei. Eles estavam pensando apenas neles mesmos. Eles estavam apenas com a esperança de, graças a Deus, eu vou sair dessa opressão romana. Nós vamos ser livres. Nós vamos parar agora de trabalhar para o imperador de Roma, para esse império. Agora nós seremos livres. E aqui que está a grande questão. Essa é a primeira parte que eu queria fechar com vocês, né? Nós já deu 25 minutos. Essa primeira parte. Os judeus, eles queriam alguém para resolver seus problemas. E sabe, parece até um pouco heresia ou contradição por aquilo que a gente se ouve bastante, mas se você ouvir até o final,
você vai entender que não se trata de heresia. A questão é, Jesus ele não veio, segura aí, segura na sua cama aí, né? Porque é um tapa, na verdade. Isso aqui Deus falou comigo, tá? Jesus ele não veio para resolver nossos problemas. Peraí, gente. Se acalma aí. Jesus não veio para resolver nossos problemas. Sabe por quê? Jesus ele veio para ser rei. Jesus veio para governar. Porque muitos de nossos problemas se dá pelo fato de simplesmente nós não obedecermos a palavra de Deus. Tem muito problema que a gente vive é porque nós não estamos seguindo a palavra de Deus. A esperança daqueles judeus era alguém para resolver seus problemas. Era alguém para livrar eles daquela opressão romana. A mentalidade deles não estava em querer um rei para se sujeitar a esse rei. Esse é o nosso problema. Nós queremos as bênçãos, mas nós não queremos o rei. Nós queremos as bênçãos, queremos tudo, queremos livramento, queremos cura, queremos o milagre, mas até hoje nós não queremos conhecer o coração do rei, gente. Nós não queremos conhecer o coração do rei. Vamos falar a verdade, gente. Vamos falar a verdade, né? Tem até um ditado aí que diz que de 100 homens, 99 não lerão a Bíblia. Não. Um lerá a Bíblia e 99 lerão você. Não é assim que falam? Será que é uma estatística, um ditado real? Será que eu e você, nós lemos a palavra de Deus para conhecer o coração do rei e se sujeitar ao coração do rei? E é por isso que muitos abandonam Cristo, porque querem Cristo apenas para ser livre da opressão romana, onde o Deus dele é o seu próprio ventre. É isso que Paulo vai dizer para os filipenses, o Deus deles é o próprio ventre. E essas pessoas são inimigas da cruz. Cruz, essa é uma palavra que a gente sabe que Jesus falou, né, de que aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Cruz fala do quê? De uma renúncia. Cruz fala de uma sujeição. Cruz fala, sabe, de nós morrer para nós mesmos. Ai, gente, Deus está nesse lugar. Deus ele quer levantar um povo, sabe, que entende o coração dele. Jesus ele não veio para resolver nossos problemas, ele veio para ser rei da nossa vida. Vamos pegar essa no nosso coração. Jesus ele não veio para resolver nossos problemas, Jesus veio para ser rei. Pode ser contraditório para alguns. Jesus ele resolve nossos problemas? Resolve, sim, resolve. Mas se nós o buscarmos só por causa disso, vai dar ruim lá na frente. Se nós o buscarmos somente por causa disso, nós vamos por causa de um sentimento, porque no mundo tereis tribulações, é bíblico. Assim como o apóstolo Paulo também tinha um espinho na carne, é bíblico. Né? Assim como nós lemos em Hebreus capítulo 11, vários homens foram cortados ao meio, outros foram queimados, outros foram decapitados, outros foram mortos. E aí? E se a gente for ler também algumas passagens, por exemplo, Filipenses capítulo 1, verso 29, gente, eu nem estou lendo aqui os comentários, gente, mas glória a Deus aí, né, que vocês estão aí, né, recebendo também palavra de Deus, né? Deus ele quer um povo que se sujeite a ele. Imagina só, se Jesus viesse, e Jesus tem esse poder, se ele já viesse e estabelecesse o seu governo e libertasse todo aquele povo judeu da opressão romana, que tipo de povo Jesus iria lidar? Um povo mimado, um povo que não sabe renunciar, um povo que não sabe obedecer, um povo que não sabe amar a Jesus, mas simplesmente serviam ou simplesmente iriam servir por causa da conveniência, porque afinal de contas Jesus ele nos libertou. Imagina o que seria se Jesus já viesse. Mas Jesus ele veio para mostrar que é necessário padecer, né? E é isso que diz Filipenses 1, 29.
pois vocês receberam privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Ai, Jesus. Não é nós sermos masoquista. E parece até um paradoxo. A gente tem falado nisso também. O prazer da renúncia. É uma palavra uma frase meio estranha. Mas só que uma vez que nós perdemos a nossa vida, que a Bíblia diz, aquele que perder a sua vida por amor de mim, receberá a vida de Deus. Então por isso que há um prazer da renúncia, porque uma vez que nós renunciamos a nós, entendemos que Jesus é o rei, isso que importa, ele não veio para resolver meus problemas, ele veio para ser meu rei. Então, diante disso, eu renuncio minhas vontades e me sujeito a esse reinado, me sujeito aos valores, à cultura desse reinado. Então eu recebo a vida dos céus sobre a minha vida. É isso que é um prazer. E é um prazer porque também Jesus ele fala que aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Então por isso que é um privilégio servir esse rei, por isso que é um prazer na renúncia, porque nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Aleluia. Então, até mesmo se você quiser colocar um tema em tudo aquilo que a gente está falando, um tema a gente poderia colocar é necessário padecer. E se tem uma coisa que nós somos profissionais em fazer, é fugir do sofrimento. É fugir do sofrimento. E nós não gostamos de sofrer. Né? Eu já falei isso para algumas pessoas, é que eu comecei a ir na academia, né? Levantar uns pesos e tal. E gente, dói tudo. Dói tudo. Só que à medida que vai doendo, né, os músculos e tal, a gente vai ficando mais fortinho, né? A gente vai ficando mais fortinho, aleluia. E aquilo que era dor antes passa a não doer tanto quanto antes. E a gente vai progredindo, né? Vai tendo um corpo mais saudável, vai tendo um corpo mais preparado para os desafios, né? Porque muitas vezes agora nós estamos com 2 cultos, né? Eu lembro que em um culto a gente já ficava só o pó, agora a gente tem que aguentar 2, né? E as demandas que tem acontecido, é necessário a gente ter saúde para poder servir melhor o rei, né? Então é necessário passar, e da mesma forma conosco, é necessário a gente passar pelo fogo para nós sermos mais puros. De realmente, eu vejo que Deus é o que Deus está fazendo em muitas vidas. Deus está fazendo em todas as nações. Parece que estamos passando por um sofrimento, mas nós estamos passando pelo fogo, mas tudo isso, gente, é uma preparação. É uma preparação daquilo que Deus ele deseja levantar um povo que o ame, um povo que não está interessado em ser liberto da opressão de Roma, mas é um povo que quer estar com ele porque o ama. Amém? Glória a Deus. Douglas Silveira, hashtag prazer da renúncia. É isso aí. É necessário padecer. É necessário padecer. Mas vamos falar a verdade, gente. Ninguém gosta de sofrer, né? Ninguém gosta de renunciar a si mesmo. É um mundo onde a gente vive. É uma geração que se fala geração do self, né? Pessoa centralizada em si mesma, né? Calma, eu não estou dizendo que você não pode fazer um self, né? Mas eu digo a motivação. E, gente, vamos ver. Jesus, ele foi alguém que poderia fazer e estabelecer o reinado dele naquele momento, mas ele não fez naquele momento. Ele manifestou. E ele manifestou como? Padecendo. Gente, vamos ver rapidinho. Lá em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, vai falar das tentações de Jesus. Bem interessante aqui, que nós vemos, Jesus ele passou, sabe, por um tempo de renúncia, por um tempo de sofrimento para mostrar o que é na verdade manifestar o reino de Deus. E para manifestar o reino de Deus, foi o que ele orou lá no Getsemane, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade de quem? Do Pai. Ele disse que a minha comida
é fazer a vontade do meu Pai. Olha que coração, gente. Ele veio então para nos ensinar que é necessário padecer, é necessário nós obedecermos ao Pai, é necessário nós entendermos que nessa terra, para nós manifestarmos o reino de Deus como Jesus manifestou, é necessário padecer. E ele padeceu aqui nessas tentações. A primeira tentação que ele passou, a Bíblia vai dizer o seguinte aqui. Então comigo essa segunda parte, gente. Segunda parte que nós vamos falar aqui. O tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Uau! Entendendo um pouco mais aqui, Jesus poderia transformar pedras em pães? Poderia. Poderia, claro, ele é Deus. Só que Jesus, ele não queria se rebaixar, né? Porque, por exemplo, o pão. Será que Jesus ele foi tentado para transformar pedras em pães só por causa da fome dele? Só por causa que ele passou 40 dias sem comer? Acredito que não. Porque, na verdade, essa interpretação está correta. Porém, se a gente novamente for ver o contexto histórico daquele tempo, como eu falei, 80%, cerca de 70% a 80% de todo aquele povo eram povos pobres. Porque só a elite ali que tinha de tudo do melhor, mas eles trabalhavam para o imperador de Roma, praticamente. Eles pagavam altos impostos. E aí chega alguém que poderia transformar pedras em pães. E o pão, ele simboliza o coração da vida material, ele está nas mesas, né, nas refeições, após refeição, e dia após dia, semana após semana, e na própria oração do Pai Nosso, ele nos ensinou a orar: pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então o pão, ele representa necessidades básicas. E o pão era o caminho mais rápido para o coração da multidão. Né? Quando nós lemos ali, quando Jesus multiplica os pães, você viu multidão seguindo Jesus. Multidão, até o próprio Jesus ele fala: olha, na verdade, eles estão me seguindo não porque eu sou Cristo, não porque eu sou Deus, mas eles estão me seguindo por causa do pão. Você conhece a história. Então você vê que seria um caminho mais rápido. Seria um caminho, e isso ele foi tentado, sabe? A tentação do pão envolveu mais do que um abuso de poder. Ele reduziria o Deus encarnado a um rei do bem-estar. É aquilo que a gente falou: Jesus não veio para resolver nossos problemas, para satisfazer a nossa carne. Jesus não veio para satisfazer a nossa carne. Ele entendeu que as refeições miraculosas não cultivavam discípulos sérios. Ele entendeu isso, sabe? Jesus não queria rebaixar então o reino dos céus para alimentar o ventre das pessoas. Por mais que ele dá provisão, mas note, Jesus não veio para satisfazer o nosso ventre. Jesus não veio, sabe, para nos dar apenas o bem-estar. Não, ele veio para ser rei. Porque muitas vezes a gente às vezes não vai sentir um bem-estar às vezes. Porque é uma dor, uma renúncia. Você tomar sua cruz é morte. Então Jesus, ele não veio para ser um rei do bem-estar. Ele veio para ser rei que governa sobre tudo e sobre todos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Quem está aí? Vocês estão aí ainda? 40 minutos, gente. Vamos correr. Vamos correr. A segunda tentação. O diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem: ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. E Jesus respondeu: as escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Gente, Jesus é levado no pináculo do templo
E mais uma tentação, Jesus ele sofre aqui, né? Imagina, cair de paraquedas praticamente, no alto, ali no pico, né? No alto ali no cume do templo. Ele pulasse daquele lugar, né? Ele tornaria um Messias instantâneo, né? Ele seria muito rápido, as pessoas iriam, uau, esse é o Messias. Mas só que Jesus, ele não queria se exibir. Jesus não veio para se exibir, né? Jesus não veio para buscar fama. Note, gente, tem algumas curiosidades aqui do templo, que havia tanto ouro nesse templo, que depois da sua destruição, né, que teve no ano 70 depois de Cristo, destruíram o templo e saquearam todos os ouros. E a província da Síria, que foi uma das responsáveis ali também, que era tanto ouro que tinha ali naquela região, que o ouro, sabe, caiu pela metade o seu valor, de tanto ouro que foi distribuído, que foi ali, né, tirado daquele lugar. Esse templo também, cerca de 20 mil trabalhadores perderam seus empregos quando a reconstrução foi finalmente completada no ano 62 depois de Cristo. Era um templo enorme. Até mesmo quando o véu do templo foi purificado, foram necessários 300 sacerdotes para mergulhá-lo em um tanque de água. E era necessário 200 levitas todas as noites para fechar a porta dos templos, desse templo. E os judeus devotos, né, vinham 3 vezes ao ano para celebrar as festas religiosas. Só em Jerusalém, naquele tempo, né, que eles viviam, havia cerca de 25 mil pessoas. Mas só que durante ali as celebrações, aquilo ia, porque vinha de diversos lugares, né, de várias nações, sempre iam ali no templo para poder ali celebrar as festas e passava o número, segundo a história, uns 180 mil pessoas. Então imagina, Jesus, ele, ele aceita, sabe, essa tentação e ele cai ali. Não, Jesus poderia fazer isso? Poderia. Mas Jesus ele não veio para ter fama, Jesus ele não veio para fazer uma mágica, para se exibir. Jesus ele veio para ser rei. Ele poderia, mas só que novamente, ele quis passar. É necessário, foi necessário ele passar por tudo isso. Diz a palavra em Hebreus que ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. E por meio da renúncia de Jesus, a Bíblia fala que ele se esvaziou a si mesmo. Ele não estava pensando nele. Ele estava pensando no coração do Pai. Ele estava pensando em nós também, né? E por meio dele, que ele se esvaziou a si mesmo, ele se renunciou. Hoje, ele está sentado num alto sublime trono. Ele teve autoridade. Então, para a gente chegar num lugar de autoridade, é necessário passar por um tempo de renúncia. Para a gente chegar num lugar de autoridade, é necessário passar por esse tempo de sofrimento. Não é masoquismo, de forma alguma, mas eu digo de sofrer por amor a Ele, porque tantas coisas nos rodeiam, mas só que a palavra do Rei é a mais importante. Amém? E por último também, a última tentação aqui de Jesus, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E disse, eu lhe darei tudo isso, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Pensa comigo novamente. Muitos de nós, né, como eu falei, as riquezas, as preocupações dessa vida sufoca a semente. Quantos de nós temos um chamado? Quantos de nós Deus já liberou tantas palavras, mas porque Deus não fez do nosso jeito, muitas vezes a gente ficou já triste, já ficamos... tem até pessoas que ficam até, sabe, chateados com Deus. Será que estamos sendo como os judeus daquela época? Que estavam querendo alguém para ser liberto, mas não queria Jesus como rei. E novamente eu quero repetir, Jesus ele não veio para resolver os nossos problemas, Jesus veio para ser o nosso rei. E rei é aquele que governa, aquele que tem sua cultura, seus valores, seus pensamentos. Que o reino de Deus venha
que seja feita a tua vontade, na terra como é feita nos céus. É isso que Deus espera, é isso que Deus quer levantar. E Ele nos deu exemplo. Ele poderia fazer tudo o que Ele quisesse, mas Ele passou por todo esse processo a fim de mostrar para mim e para você que é possível obedecer ao Pai, é possível sermos filhos de Deus, é possível sermos filhos maduros, é possível nós entrarmos no reino de Deus, é possível homens e mulheres se levantarem para agradar o coração de Deus, é possível, sabe, homens e mulheres, como também crianças e jovens e anciãos, é possível. Sabe, tem muita gente que está falando tanto contra as igrejas, contra a pessoa. Gente, há um remanescente. E ainda que o corpo de Cristo, eu já vi essa ilustração em um lugar muito lindo, porque Jesus, mesmo com aquele corpo todo dilacerado, existiu alguém, que foi José de Arimateia, que foi até lá e quis o corpo de Jesus, que acreditou no corpo de Jesus. Mesmo ele cheirando mal, mesmo ele estando todo dilacerado, todo machucado, havia alguém que acreditava no corpo de Cristo. E a gente pode fazer uma simbologia para os nossos dias. Sim, o corpo de Cristo tem muitos que estão machucados, tem muitos que estão até cheirando mal, mas eu ainda acredito no corpo de Cristo. Eu ainda acredito nessa igreja gloriosa. Eu ainda acredito que pela igreja, Efésios 3:10, a multiforme sabedoria será manifesta para todo principado e potestade. Pela igreja, pelo corpo de Cristo, nós acreditamos. Amém? É necessário, então, nós passarmos por isso. É necessário. E tem sempre um remanescente. Em nome de Jesus, você faz parte do remanescente? Coloca aí também, né? Hashtag remanescente. Glória a Deus. Né? Enquanto, novamente, como eu acabei aqui a segunda parte aqui, né? Pra gente já terminar aqui com a terceira parte, já fechar. Vou tomar meu chazinho de novo, gente. Chazinho na canequinha aqui, ó. Canequinha bonitinha, ó. Aleluia. É propaganda não. Então, os judeus daquele tempo deixaram Jesus, porque o Deus deles não era Jesus. O Deus dele era seu próprio ventre. E Jesus foi alguém que manifestou o reino de Deus na terra. Ele é o nosso exemplo. E se nós queremos manifestar o reino de Deus, temos que ser como Jesus. Jesus poderia fazer muitas outras coisas? Poderia. Mas ele optou em fazer a vontade do Pai. Ele optou passar pela cruz. Ele optou para realmente sofrer. Ele optou por servir cada um de nós. Então, por isso que, diante de uma teologia que muitas vezes nós ouvimos, motivacionais, ou até mesmo, com todo respeito, né, eu acredito que o coaching, né, tem toda a sua importância também de trabalhar na liderança dos homens, mas a gente tem uma linha muito fina, porque sim, nós podemos tudo, glória a Deus, nós temos várias capacidades, cremos nisso também, mas, sabe, muitas de nós, muitas vezes vamos sofrer, vamos passar por sofrimentos. E às vezes nem tudo é só aquela vitória de tudo está dando certo, e eu acredito que Deus dê tudo certo para nós em nome de Jesus nesse tempo. Mas o que me constrange é a carta aos Hebreus. Eu queria que você abrisse aí, se você tiver aí, sua Bíblia. Eu quero ler Hebreus capítulo 11. Verso 33 em diante. Na verdade, Hebreus capítulo 11 vai falar sobre os heróis da fé. E é muito inspirador nós lermos os heróis da fé. Mas olha só, 33. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas, fecharam boca de leões, apagaram chama de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos
inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Glória a Deus por isso. Até aqui, glória a Deus, né? Até aqui, é isso que muitas vezes nós nos limitamos a crer. Que a nossa vida com Deus só vai acontecer isso. É só vitória, é só livramento, é só libertação. E eu creio, por favor, creia no que Deus faz isso. Creia, por favor, creia e receba em nome de Jesus. Só que não se esqueça, nós não podemos nos esquecer que é necessário padecer por amor a Cristo, como nós lemos aqui em Filipenses capítulo 1, verso 29. Se de fato então nós cremos, o privilégio de crer em Jesus, mas também o privilégio também de sofrer por Ele. Agora, vamos continuar agora, que é aqui que está o problema. Que aqui parece que essa passagem restante aqui, parece que não existe na Bíblia de alguns. Porque a Bíblia diz aqui, e homens que foi considerado herói da fé. Olha só, outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, depositaram sua esperança, aleluia, depositaram a sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, outros acorrentados em prisões, alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, outros ainda mortos à espada, alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, e este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles, gente, todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido. Sabe por quê? Porque o Deus deles não era o ventre deles. O Deus dele, Jesus para eles, não era alguém para livrar da opressão de Roma. O Jesus, o Deus deles, era o rei deles. Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós, eles não chegassem à perfeição. Portanto, capítulo 12, uma continuação. Lembrando que quando se trata de carta, tem começo, meio e fim. Então, continuando. Portanto, capítulo 12. Uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, que são esses mártires, esses exemplos, essas testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. E por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Gente, dá vontade de ler tudo aqui, porque olha só, pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficaram cansados nem desanimados, afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Gente, vamos parar por aqui, né, gente? Mas note que uma das coisas que eu tenho meditado para a gente finalizar. As 7 igrejas de Apocalipse, as 7 pode simbolizar uma totalidade. Mas só que de 7 igrejas, duas delas não receberam nenhuma repreensão de Jesus. E sabe quais foram elas? A igreja de... Escrevam aí. Igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. E é uma característica semelhante nas duas igrejas, como também houve nesses heróis da fé, como também houve em Jesus, como também houve em todos os profetas, que é o quê? A igreja de Esmirna foi uma igreja mártir. Uma igreja que estava preparada, não para alimentar seu ventre, mas para, se for necessário, morrer por amor a Cristo. E a igreja de Filadélfia foi alguém que, independente da circunstância, ela guardou a palavra, guardou os valores, guardou a palavra, não negociou valores, não negociou a palavra de Deus.
Pode estar passando por o maior problema que for. Não negociou. Palavra não negocia. A palavra do nosso rei não negocia. Porque a palavra dele é uma ordem. E é isso que eu queria passar para vocês. Que a gente tem falado sobre o reino de Deus. Jesus manifestou o reino de Deus. Ele foi o nosso exemplo. E ele manifestou como? Sofrendo. Como que ele se manifestou? Ele manifestou o reino de Deus entendendo que não era a vontade dele que deveria ser feita, mas a vontade do Pai que deveria ser feita. Então eu queria fechar lá em Filipenses capítulo 3, verso 19. É uma passagem muito conhecida que diz assim: Irmãos, verso 17: Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo, pois, como lhes disse muitas vezes e digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Quem são esses? Eles estão rumando para a destruição. O Deus deles é seu próprio ventre. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Pensam apenas na vida terrena. Pensam apenas na vida terrena. Deus deles é o próprio ventre. E eles são inimigos da cruz. E eles estão rumando na direção da destruição. Gente, é muito sério isso. Por isso que eu quero fechar. Diante de aquilo que a gente tem falado sobre reino, um reino de glória, glória a Deus. Mas o cristianismo, para o reino de Deus ser manifesto por meio de nós, é necessário. Nós não vemos Jesus para satisfazer os nossos problemas, satisfazer as nossas vontades. Não, Jesus é o nosso rei. Ele governa sobre nossa vida, que ele governe sobre a tua vida. Então espero que essa palavra tenha edificado a tua vida. Se você quiser dar uma sugestão sobre semana que vem, porque faz 4 semanas que a gente está falando sobre reino de Deus, né? A gente tem colocado aí, né, alguns pontos importantes daquilo que a gente tem falado nessas lives. Então foram 4 semanas falando sobre o reino de Deus. E em cada semana a gente pegou um pouquinho também de cada livro para a gente poder agregar, também juntamente com vocês aí, né, que tem agregado também com seus comentários. Hoje, na verdade, eu acabei não lendo tanto aqui os comentários, me perdoa, mas depois eu vou ler tudo aqui. Né? Hoje eu estava meio focado, meio concentrado aqui, estava meio... porque o tempo também está passando rápido, mas glória a Deus pela tua vida. Obrigado por você aí estar nesse horário assistindo conosco, você que vai assistir depois também, que a gente aprenda a sofrer por amor a Ele. Que a gente desfrute desse prazer da renúncia. Que a gente desfrute da vida dos céus vindo sobre nós. Que nós possamos encontrar a vida de Deus por meio de nós perdermos a nossa vida e nós encontrarmos a vida dos céus. Uma vida com propósito, onde nossos olhos não estão nessa terra. Porque Jesus, ali na tentação, ele não buscou o prazer do pão. Ele não buscou a fama, a exibição. Jesus não buscou o poder sobre todas as nações ali que ele poderia. Ele não buscou isso. Ele se esvaziou. E é assim que devemos ser. Não estamos aqui para se exibir, não estamos buscando Jesus por prazer e nem pelo poder, por nada. Nós apenas o buscamos porque ele é o nosso rei. Nós entendemos que ele é o Messias, o prometido, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que voltará para estabelecer o seu governo para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Oremos agradecendo a Deus em nome de Jesus. Senhor, obrigado mais uma vez por esse tempo que passamos aqui e que o Senhor abençoe cada um de nós que estamos ouvindo tudo isso. Meu Deus, que possamos aprofundar nossas raízes e entender que o Senhor, meu Deus, não é um Deus para satisfazer o nosso ventre, mas o Senhor é um rei. O Senhor não veio para resolver nossos problemas, o Senhor veio para ser o rei. E o Senhor é o nosso rei. E a Ti, Senhor, seja toda a honra
e toda a glória em nome de Jesus para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Então, um forte abraço para você. Deu uma hora aqui. Que Deus abençoe tua vida. Uma boa noite, um bom dia ou, enfim, uma boa tarde. Não sei que hora você vai assistir. Semana que vem, quinta-feira, estaremos aqui novamente. Se você foi edificado por isso, né? Compartilhe então essa palavra, né? E vamos continuar manifestando a multiforme sabedoria de Deus. Deus abençoe. Um abraço aí para todos vocês. Glória a Deus.